Um dos nomes que o Senhor é chamado por Salomão é Torre Forte. Esse é o nosso Deus, é a fonte de toda a esperança e Ele quer abençoar os filhos para que sejam ricos de esperança. Esse é o estudo de número 1166 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus, Ele te abençoe grandemente. Nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A nossa esperança, ela deve estar firmada, alicerçada, fixada, enraizada em Cristo Jesus. Vamos ao nosso tema, ricos de esperança. Nosso texto base está no livro de Romanos, capítulo 15, verso 13, que diz: "E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso ser, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo." Essa é a versão da Bíblia Ara, e tem outra versão que diz: "Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente, com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo." A nossa esperança, ela deve estar firmada em Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 21 diz assim: "Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus." Firmada significa determinada, tornada firme, estabelecida, significa pregada, fixada, mas também sustentada, alicerçada e amparada. Esses sinônimos nos ensinam que devemos estar atentos quanto à nossa esperança, estar em Deus e não estar em coisas ou pessoas, e exige cuidado, atenção e determinação da nossa parte. O salmista tomou essa decisão de fazer do Senhor a sua esperança desde a juventude dele. Pode ter certeza, para se manter nessa decisão, ele precisou se esforçar, batalhar, e ele mantinha uma vida de comunhão com o nosso Deus. O salmista também ensina que quem tem o Senhor como a sua esperança, esse é feliz. Salmo 146, verso 5 e verso 6 diz: "Feliz o que tem por ajudador o Deus de Jacó, e por esperança o Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a fidelidade para sempre." O salmista está mostrando que aquela pessoa que tem o Senhor como seu ajudador e faz do Senhor o objeto da sua esperança, esse sim é feliz, pois tem consigo a fonte de esperança, tem paz e tem alegria. Davi, ele também fazia do Senhor a sua esperança. Salmo 39, verso 7 diz assim: "Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti." Davi sabia que os esforços do ser humano não produz alegria, não produz paz e muito menos salvação. Se for produzir alegria, é alegria passageira. Se for produzir paz, é paz momentânea, mas a salvação não produz. E ainda, Davi sabia que tudo aqui era passageiro, era ilusão e falta de relacionamento com Deus. Não adiantava esperar nada do ser humano, mas quem se volta para Deus o encontra, e devemos estar como Ele, colocar a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa confiança totalmente, ou seja, plenamente
no Senhor. E Davi, ele tinha riqueza de esperança. No Salmo 62, verso 5 e verso 6 diz: contudo, somente no eterno espera minha alma em silêncio, pois ele é que me traz a esperança. Ele é a minha rocha, minha salvação, minha torre inexpugnável. Por isso, não desesperarei jamais. Davi esperava somente no Senhor. No Senhor ele encontrava socorro, descanso, alegria, ele encontrava paz. Davi escreveu esse salmo no momento de grande aflição da vida dele, porque o filho dele, Absalão, tinha se rebelado contra ele e estava perseguindo-o para matá-lo. Mas no Senhor, Davi se refugiou e Davi não desesperou. Davi, ele nos convida a colocarmos toda a nossa esperança no Senhor. Salmo 27, verso 14 diz: confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás teu coração, por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Quando confiamos no Senhor e colocamos nele toda a nossa esperança, somos fortalecidos por ele. Devemos confiar no Senhor como Davi confiou. Os descendentes de Coré ou de Corá nos convidam a colocarmos no Senhor toda a nossa esperança. Salmo 42, verso 11 diz: por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. O salmista fez um apelo para si próprio, para que colocasse no Senhor toda a esperança, porque ele servia ao Deus vivo, ao Deus poderoso, e nós podemos aprender a nos voltar ao Senhor, a não perder a esperança, mesmo diante de qualquer situação. O profeta Jeremias, ele era rico de esperança. Vamos ver? Lamentações capítulo 3, verso 24. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele depositarei toda a minha esperança. O profeta Jeremias, mesmo diante de todo o sofrimento, ele não desesperava, porque ele fazia do Senhor a sua esperança. O Senhor era a fonte de esperança de Jeremias, e Jeremias tinha o Senhor como a esperança de todo Israel. Jeremias capítulo 14, verso 8 diz: ó esperança de Israel, Yahvé, tu que o salvas na hora da adversidade, por que te comportas como um estrangeiro na terra, ou como um viajante que fica somente uma noite? O profeta Jeremias reconhecia que somente o Senhor tinha poder de salvar a Israel na hora da adversidade. E o profeta Miqueias, ele também era um homem rico de esperança. Miqueias capítulo 7, verso 7 diz: contudo, quanto a mim, depositarei toda a minha confiança no Senhor, manterei minha esperança em Deus, o meu Salvador. O meu Deus ouvirá a minha oração. Essa parte que fala manterei minha esperança em Deus, manter é conservar, é preservar, é guardar. Precisamos conservar, preservar e guardar a nossa esperança no Senhor. Paulo, ele tinha o Senhor como a sua esperança. Filipenses capítulo 1, verso 20 diz: aguardo com ansiedade e grande esperança, que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida
ou mesmo na hora da morte, a confiança e a esperança de Paulo no Senhor Jesus o fazia crer que não seria decepcionado. Ele não tinha motivo para se envergonhar, pois honrou a Cristo, engrandeceu o nome santo e bendito do Senhor, e Paulo sabia o que o esperava aqui na terra fisicamente. E sabe o que era? Era a morte. Mas Paulo, quando estava preso em Roma, ele sabia que a morte o esperava, mas espiritualmente era a vida eterna, era o céu de glória, era um momento de galardão com o nosso Deus. Paulo, ele tinha riqueza de esperança, pois a esperança dele estava baseada, sabe em quem? No Senhor Jesus. Vamos conferir? 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1, Paulo, ele se apresenta assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Cristo Jesus é a razão da nossa esperança, ele é a nossa esperança, ele é a esperança da glória, a esperança da vida eterna, ele é a nossa esperança viva. Tudo que podemos esperar para o futuro é somente através do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa verdadeira fonte de esperança. O apóstolo Paulo, em sua carta a Tito, nos ensina sobre a bem-aventurada esperança. Tito, capítulo 2, verso 13, diz: enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aguardar é esperar, é ter expectativa, também é vigiar. Nós temos a certeza do retorno do nosso Jesus. Isso vai acontecer, não sabemos quando, mas sabemos que acontecerá, pois está escrito, é promessa, e a palavra de Deus é digna de toda confiança. Maranata, que é ora vem Senhor Jesus. Paulo nos ensina que nós devemos ter firme a nossa esperança. Romanos capítulo 15, verso 4, porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. As Escrituras nos ensinam, nos consolam, nos fortalecem, nos auxilia a sermos perseverantes, a sermos corajosos e a termos ânimo. Enquanto nós vivemos aqui na terra, não podemos perder a esperança da vida eterna. Eu vou começar a concluir. A nossa esperança no Senhor, ela deve sempre ser firme e forte, ela não deve ser oscilante. E no nosso texto base, Paulo nos mostra que a nossa esperança, ela vem de Deus. Romanos capítulo 15, verso 13 diz: portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente, com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. O nosso Deus, ele pode nos inspirar em esperança, ele pode nos enriquecer em esperança, para que tenhamos toda alegria e paz e transbordamos em esperança pelo poder do Espírito Santo. Se você gostou desse vídeo, se ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, dá o seu like, e caso ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus, a fonte da nossa esperança, ele te abençoe hoje e sempre. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.